Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo entre as duas principais ferramentas de notebooks em Python, que é o Google Colab e o Jupyter Notebook. Então eu vou mostrar aqui os prós e contras de cada uma. Eu já estou aqui com elas abertas. Em cima aqui a gente tem o Google Colab e embaixo a gente tem o Jupyter Notebook. A primeira diferença aqui a gente vê na própria barra de endereços, né? O Jupyter Notebook ele está sendo executado na minha máquina local, enquanto o Colab ele é executado remotamente. E você pode perceber que as duas interfaces elas são parecidas, né? E não é por acaso. O Google Colab é uma customização do Jupyter Notebook. A gente pode ver aqui como diferença nas interfaces, né? Vou começar aqui com as interfaces, fazendo comparativo. O Colab ele não tem botões aqui em cima na barra de ferramentas, enquanto o Jupyter ele tem esses botões aqui. Por outro lado, o Colab tem alguns botões na própria célula, né? Um botão aqui de rodar o código e alguns botões aqui de apagar e outros botões, enquanto o Jupyter ele não tem nenhum botão aqui na parte da célula de código. Então vamos rodar aqui um código em cada um. Então, para mim rodar um código aqui, a gente não vai considerar, por enquanto, os atalhos de teclado, né? Eu preciso, então, clicar nesse botão aqui. E assim eu tenho a saída aqui embaixo, a saída do meu código. No notebook, eu preciso executar esse botão aqui, o Run. E a gente pode ter acesso à saída da minha função Python, né? E agora, se eu quiser apagar a saída da função, no Google Colab, ele tem essa opção aqui, um próprio ícone, né? Então, eu posso clicar aqui, enquanto aqui no Jupyter Notebook, eu não tenho como apagar a saída diretamente aqui na célula, né? Eu posso até ocultar ela, mas eu não consigo apagar, tá vendo? A menos que eu execute algum comando de teclado, né? Então, vou rodar novamente aqui para ficar igual aos dois. E agora, eu vou adicionar uma célula de texto. No Colab, é bem simples aqui em cima, né? A gente tem aqui mais código e mais texto. Vou clicar aqui em mais texto e vou colocar aqui o título comparativo. Vou deixar assim por enquanto, vou escrever aqui embaixo também. Então, quando eu rodei, ele já adicionou uma nova célula aqui. Para mim adicionar uma nova célula, eu tenho que vir aqui nesse botão, né? Ele adiciona uma célula por padrão, a célula de código. E aí, se eu quiser, eu preciso vir aqui e alterar para uma célula de texto, né? Agora eu tenho uma célula de texto e vou escrever o mesmo que eu escrevi ali em cima. Eu vou colocar aqui hashtag comparativo. E agora a gente já pode ver uma diferença, né? Aqui em cima o Colab ele já tem uma pré-visualização daquele texto, daquele markdown, enquanto o Jupyter ele não tem essa pré-visualização, né? Então se eu coloco aqui mais um asterisco, então eu altero aqui o tamanho, né? O meu cabeçalho. E aqui o Jupyter Notebook ele não tem essa parte de visualização, tá vendo? Uma diferença aqui também é que se eu colocar junto, né, ao jogo da velha com o texto, ele não reconhece. Para você que trabalha com os dois, com o Jupyter e com o Colab, é bom observar isso, né? Então, o Jupyter ele precisa de um espaço aqui, o Colab não precisa, né? Então, é sempre bom deixar sempre aqui o título com esse espaço para o jogo da velha, né? Eu posso dar um duplo clique aqui, que aí ele fecha ali o editor de Markdown e a gente tem acesso ao texto. Aqui eu já preciso rodar a célula e aí ele gera o Markdown. Bom, agora eu quero fazer uma alteração nessa célula, eu quero movê-la para cima. Aqui no Jupyter a gente vai precisar utilizar essas setinhas aqui. Enquanto no Google Colab a gente não tem essa barra de ferramentas superior, né? Muitas das funções elas são incorporadas na própria célula, então eu preciso vir aqui. Uma outra diferença também, o Google Colab ele tem essa forma de recolher e de esconder as células, né? Então, quando eu tenho aqui os cabeçalhos, eu posso clicar aqui e esconder a célula, que é um recurso que ele não está presente aqui no Jupyter Notebook. Então, com relação à interface, eu acredito que o Colab ele sai na frente do Jupyter Notebook, ele tem uma interface mais amigável
para quem está começando, e também ele tem alguns recursos que não está presente aqui no Jupyter Notebook, né? Criar uma nova célula de código aqui, eu posso criar. E se eu quiser apagar, eu já tenho acesso aqui à lixeira na própria célula para me apagar, né? Diferentemente aqui do Jupyter, na verdade eu não tenho nenhum botão aqui para apagar, né? Então o usuário novo ele pode até ficar um pouco mais confuso. A única forma de apagar essa célula aqui, sem utilizar atalhos, é clicando aqui nessa tesoura, né? Uma forma de cortar, tá vendo? E o Colab também, ele fornece alguns recursos com relação à célula. Por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, espelhar a célula na guia. Aí ele já faz aqui o espelhamento da célula, né? Então vou, por exemplo, colocar aqui. Aí essa célula aqui, ela já representa a mesma célula. Então posso fazer esse espelhamento. Eu posso também ter comentários, colocar adicionar comentários aqui, compartilhar o próprio link da célula. Outra opção aqui que eu tenho, que não está presente aqui, inserir uma célula de rascunho. Então posso ter uma célula independente aqui do código. Eu posso rodar aqui um código que não vai interferir no meu código original para mim fazer algum tipo de manipulação. Enfim, eu acho que no quesito interface e usabilidade, o Google Colab ele sai na frente, né? Então agora vamos falar aqui um pouco da parte geral, não considerando só a interface, mas tudo por trás aqui. Então vamos aqui a um resumo das principais funcionalidades, né? Então aqui como ponto positivo do Jupyter eu poderia destacar que ele não precisa de internet, né? Então você pode rodar seu código localmente, independente de ter acesso à internet. Ele é mais fácil se você quiser acessar arquivos locais da sua máquina do que o Colab, tem essa vantagem. Ele tem a vantagem também de você poder adicionar algumas extensões que ampliam um pouco as funcionalidades do Jupyter, tá? Como desvantagens eu posso destacar aqui, ele é tão rápido quanto seu computador né? Como ele roda na sua máquina local, então você se limita ao desempenho do seu próprio computador, né? Se seu computador for ruim, então você vai ter um desempenho ruim, diferente do Colab, que o desempenho é meio que padronizado pela própria máquina do Google, né? O Jupyter você precisa gerenciar ambientes e bibliotecas, né? Então ele tem um pouco mais de flexibilidade, mas essa flexibilidade ela traz um ônus adicional que você precisa gerenciar os seus ambientes que você está desenvolvendo, né? No Jupyter, por exemplo, se você desenvolve o código no seu computador para acessar em outro computador, esse outro computador ele precisa ter o Jupyter instalado, né? Então é um pouco mais complicado com relação a esse quesito. Agora as vantagens do Colab que eu vejo, ele é rápido, né? Ele tem um ambiente rápido. Você tem acesso a GPUs e TPUs gratuitas, né? Você pode acessar de qualquer computador, inclusive você pode acessar até do celular. Você consegue acessar via navegador do próprio celular. Não consome recursos do seu computador, né? Então, se você tiver um processamento pesado rodando, seu computador não vai ficar sobrecarregado. As bibliotecas mais populares, elas já são pré-instaladas. O que você faz fica salvo na nuvem, então é muito mais fácil de compartilhar, né? Quando você pensa em trabalhar de uma forma conjunta, fica muito mais fácil compartilhar os notebooks, que eles já são salvos na própria nuvem, né? Como ponto negativo, eu destaco aqui que às vezes você pode precisar fazer o upload de arquivos, né? Como ele roda na nuvem. A execução também, você não consegue fazer uma execução contínua, ela é interrompida em algumas horas pelo próprio Google. E a questão das bibliotecas, né? Se ela não estiver pré-instalada no ambiente do Colab, você precisa reinstalar toda vez que você criar uma nova sessão no Google Colab. Vocês já devem perceber, né, que eu prefiro utilizar o Colab. Eu acho que ele tem uma interface mais amigável e tem todos esses benefícios que eu listei aqui. Tem a questão do gosto também, né? Quem usa o Jupyter já está acostumado com o Jupyter, geralmente prefere utilizar o Jupyter, né? Enfim, deixa aqui nos comentários qual que você prefere. Se tiver uma opinião diferente também, deixa aqui nos comentários o que você acha de cada uma das duas ferramentas. Se tiver algum pró, algum contra que eu não listei aqui, fique à vontade aqui para comentar, beleza?
Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê aí no próximo vídeo.